Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todas as minhas ovelhas amadas e queridas aqui do meu canal. Sejam bem-vindos à oração dessa noite. E hoje eu quero ser boca de Deus para você. Quero entregar a palavra de Deus, o direcionamento da parte de Deus para o coração de todos vocês. E essa oração que hoje eu quero levantar em favor de todos aqueles que precisam de um socorro divino, de uma resposta de Deus, de um milagre de Deus. E eu sei que chegou pessoas agora nessa oração precisando de uma palavra, de uma oração, de uma direção da parte de Deus. Porque afinal de contas, a palavra que vem de Deus, com o tempero de Deus, ela levanta, ela fortalece, ela renova e ela abençoa. Aliás, tudo que vem de Deus, ela proporciona paz, alegria, fé, confiança e certeza que por mais difícil que seja a situação, mas quando algo vem de Deus, ela te impulsiona, ela te levanta, ela te encoraja a prosseguir e vencer. Isso é a palavra que vem de Deus. Por isso eu quero que você fique nessa oração. Já coloque embaixo nos comentários o pedido de oração, o nome de uma pessoa, o seu pedido de oração. Deixa o gostei, que é importante para o canal. E se você é novo por aqui, se inscreva, tem a palavra inscrever-se, clica, se inscreva e ativa o sininho de todas as notificações. Assim, você vai me acompanhar diariamente aqui no meu canal e receber sempre as orações. Tá bom? Prepare um copo com água e daqui a pouco, no momento da oração, eu estarei levantando essa oração poderosa pela sua vida. E há pessoas aqui que precisam de portas abertas, precisam de cura, restauração familiar. E Deus, Ele vai proporcionar. Hoje eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 13, e as palavras de Deus diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Ou seja, Deus está dizendo que as palavras do povo foram duras para ele. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Então o povo pergunta: o que nós falamos contra o Senhor Deus? E Deus responde: vós dizeis, o povo diz, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então olha só o que eles dizem. Eles dizem que é inútil servir a Deus. Quantas vezes há pessoas que perdem a bênção, deixam de ser abençoadas ou param de ser abençoadas porque o inimigo coloca dentro delas aquela sensação de que está sendo inútil servir a Deus, orar, buscar, que não está valendo a pena, que não adianta a pessoa buscar, orar, porque nada está acontecendo. Ou ainda não aconteceu. Mas isso é uma mentira, um engano do mal. Porque se você observar quantas vitórias, quantos livramentos Deus proporcionou para você, quantos milagres Deus já entregou para você, talvez até livramentos de morte que você nem viu, mas Deus te deu, porque Ele te ama. Então não diga que é inútil servir a Deus. Não diga que é inútil orar, ainda que alguém diga para você. Aí ele diz assim: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, na cabeça do povo, eles diziam o seguinte: olha, os soberbos, ou seja, os prepotentes, os orgulhosos, as pessoas que não servem a Deus,
Elas cometem piedade, maldade e elas estão prosperando, elas estão vencendo, elas têm isso, têm aquilo. Como se prosperidade, dinheiro, bens materiais caracterizasse que Deus está compactuando ou concordando com os erros, as falhas da pessoa, ou que Deus está promovendo, abençoando as pessoas que cometem a maldade. E o que o diabo ele está fazendo? Que não vale a pena servir a Deus, que é melhor cometer a injustiça, a maldade, porque quem comete a injustiça, a maldade, prospera mais do que aquele que serve a Deus. Isso é uma mentira, é um erro. Porque, na verdade, o diabo quer que você olhe para isso, para você se desviar, se afastar de Deus. E para terminar, Deus diz assim: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Glória a Deus. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa ao filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, Deus preserva, Deus, ele guarda como um particular tesouro aqueles que servem a ele, aqueles que são fiéis. Deus tem um memorial diante dele com o nome das pessoas que servem a ele, que são fiéis a ele, para que Deus possa se lembrar. E essas pessoas que servem a Deus, que são fiéis a Deus, para Deus, você é um particular tesouro. O que significa isso? Que você está guardado por Deus. Que Deus tem você como uma joia, um tesouro particular. Que você é especial para Deus. E Deus vai te poupar naquele grande dia. Assim como o pai poupa o seu filho do mal, da fome, Deus vai te poupar. E aí você vai ver. Ele diz a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Talvez hoje, nesse momento, tem gente que está servindo mal, fazendo a maldade, praticando a injustiça, sendo infiel. A pessoa está matando, roubando, adulterando, prostituindo, fazendo tudo errado. E aparentemente ela está prosperando. Mas naquele grande dia, ou daqui a alguns dias, você vai ver a diferença. Aí Deus vai exaltar o que é fiel, aquele que é honesto, aquele que busca Ele, aquele que está no centro da vontade de Deus. E você vai ver que aquele, de repente, que não está no centro da vontade de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque vai haver uma diferença. Uma diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. É igual aquela história, por exemplo, do jovem rico. É igual aquela história também de Lázaro e o rico. Lázaro era um pobre coitado, cheio de feridas, desprezado, rejeitado, que vivia na porta do rico pedindo comida, migalhas, e o rico nada lhe dava. O rico, porém, tinha tudo. Mas quando o rico morreu, a Bíblia diz que ele foi para onde? Para o inferno. Estava em tormentos. E o Lázaro foi para o seio de Abraão. Então houve uma diferença. O rico foi para o inferno não porque ele tinha dinheiro, ele era rico, mas porque ele não se converteu, ele não se voltou para Deus. Na verdade, o Deus dele era o dinheiro. E Lázaro era um homem fiel. Era um homem que servia a Deus, embora vivia numa situação deplorável, miserável, mas era um servo de Deus. E foi consolado. Entende? Então há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então, a partir de hoje, se você não serve a Deus, passe a servir. Se você não é fiel, passe a ser fiel. Se você não busca, passe a buscar a Deus. Se volte para Ele de todo o seu coração. E daqui a uns dias você vai ver a diferença.
Deus te abençoando, te exaltando e fazendo você brilhar no meio das trevas. Amém? Pegue o seu copo com água, porque agora é momento da oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu levanto o meu clamor por todas as ovelhas aqui do canal. Pessoas que se voltam para Ti com sinceridade, com fidelidade, meu Deus. Pessoas que talvez até aqui estavam vivendo longe do Senhor, distante da Tua presença, distante do Teu poder, distante da Tua palavra. E talvez estavam colhendo o resultado disso, que era sofrimento, dor, humilhação, derrota. Mas a partir de agora, Senhor, nós nos colocamos no centro da Tua vontade. Faça o Teu querer, mostra o Teu poder em nossas vidas e exalta aquele que está buscando e humilhando-se perante o Senhor. Porque não há ninguém que possa nos salvar como só o Senhor salva. Não há ninguém que possa abençoar como só o Senhor abençoa. Então, em nome de Jesus, Pai, estende a Tua mão e toca no enfermo e cura. No paralítico ele anda, no cego ele enxerga, no canceroso e ele é purificado, no leproso. Senhor, purifica o sangue dessa pessoa. Restaura as forças, renova as forças, Pai. E dá ânimo para essa mulher, para este homem de Deus, para que ele vença essa batalha, que ele dê a volta por cima, que o Teu nome seja glorificado, Deus. Senhor, e eu quero ser para o Senhor o particular tesouro, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor. Que seja feita a Tua vontade, não a nossa, mas a Tua, Pai. Nos dê a direção, o posicionamento que o Senhor quer que a gente tenha para vencer a batalha. Nos dê a direção para que a gente não siga na direção errada, mas sim na direção certa. Façamos escolhas não de acordo com a nossa vontade, mas com a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, eu entrego esta vida, este pedido de oração, esses nomes, e eu creio na vitória, que esta água seja consagrada, quem beber da mesma seja curada, livre e restaurada. Para a glória de Deus, e aquele que está no hospital, aquele que está entre a vida e a morte, lutando pela vida, que o Senhor dê vida a ele, que ele ressuscite para a Tua glória. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. Beba agora a água abençoada. Sejam abençoados em nome de Jesus. Compartilhe essa oração com seus contatos. Não esquece de pedir para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe e uma ótima noite para todos vocês.